Boa noite. O Teams, ele congrega aí tudo que a gente precisa de ambiente para poder trabalhar. Né? E o que é que eu posso dizer para vocês? Né? Essa é a nossa primeira aula de sistemas distribuídos. A gente vai ter um curso que vai ser bastante compacto, né? E vai ser todo mediado pelo Teams. Então, as atividades avaliativas vão ser pelo Teams, as aulas vão ser pelo Teams, materiais que eventualmente eu disponibilizo vão estar no Teams, certo? E os atendimentos, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão, vocês podem utilizar o Teams para poder se comunicar. Né? Eu adicionei todos os estudantes pela matrícula que estavam no SWAP até aquele momento, até hoje, certo? Mas, eventualmente, se algum colega de vocês não tiver conseguindo acesso, manda um e-mail para mim que a gente verifica isso. Tá certo, gente? Se vocês forem no Teams, vocês vão ver que a gente tem a opção lá em equipes. Na nossa equipe de Inf 020, sistemas distribuídos ADS SSA 2020.4, foi o nome que eu coloquei ao time, nós temos os trabalhos. O que é que vocês têm em trabalhos? Vocês vão ter atividades de questionários, que eles são correspondentes às aulas de vocês. Então, eu sugiro que no final da primeira questionário, segunda semana, segundo questionário e assim por diante, certo? Mas nós temos também uma atividade que eu estou colocando aqui que é um portfólio de trabalhos que eu ainda vou, na verdade, definir melhor essa atividade. Eu não coloquei ela totalmente especificada, mas vão ser trabalhos que vocês vão ter que colocar da parte prática, né? E aí depois eu vou definir melhor, elaborar isso melhor para vocês, certo? São 200 pontos, 115 pontos de questionários e 85 pontos de tarefas. Aí, a partir daí, a gente mapeia para uma nota de 0 a 10, certo? Você tem alguma questão sobre essa parte operacional da disciplina? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram tirar? Hein, gente? Por enquanto, não. Certo. Mas, basicamente, a ideia é essa. Professor, esses questionários, você diz quando já pode responder, ou a gente vai respondendo ao momento que você vai ensinando, a gente já vai vendo que pode, já vai respondendo, como é? Em arquivos, eu vou colocar os slides que eu vou utilizar. Na verdade, já estão aí os slides que eu estou utilizando, né? Sistemas distribuídos, computação distribuída, visão geral. Certo? É uma matéria de tiro curto, né? Então, a gente vai ter pouco mais de umas um mês e pouco para poder trabalhar, né? Então,
é preciso um pouco de disciplina de vocês. A gente vai... Eu sugiro que vocês observem essas questões, certo? Bem, se não tiverem nenhuma outra questão, essa primeira aula vai ser de uma visão inicial sobre sistemas distribuídos, né? Então, assim, só para a gente entender, né, o que é que a gente define como sistemas distribuídos? Sistemas distribuídos é um assunto que vocês ainda não, embora vocês não conheçam o conceito, vocês já trabalham com uma série de sistemas que são distribuídos. De programação web, vocês já trabalham com sistemas distribuídos, por assim dizer. Então, o que é que a gente pode dizer que são sistemas distribuídos? Um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta aos seus usuários como um sistema único e coerente. Essa é a definição do Tannenbaum, no seu livro de sistemas distribuídos, que está na bibliografia. E um aspecto importante é a gente pensar que, embora eu esteja falando de um sistema composto por mais de um computador, ele é um sistema. Então, para o usuário, é como se fosse uma coisa única. Por isso que é um sistema em si, né? Então, você tem uma visão única de sistema. E um conceito que a gente chama de transparência. Isso é transparente para o usuário. O usuário não percebe que ele está lidando com toda a complexidade de diversos computadores interagindo entre si. Ele tem que perceber que se eu, por exemplo, eu acesso o meu celular, e através do meu celular acesso o Home Bank e faço um Pix, eu faço uma TED, e isso aí, de repente, do Banco do Brasil para a Caixa, e aí, de repente, você, no seu celular, recebe um SMS dizendo, olha, apareceu um dinheiro na conta. Esse conjunto de computadores, conjunto de dispositivos que estão envolvidos, eles formam um grande sistema distribuído. E o usuário ele vê isso de uma forma transparente, ele não precisa entender toda a complexidade de interação entre os diversos componentes de hardware e software envolvidos. Aqui uma outra definição, do George Coulouris, do livro George Coulouris, é um sistema no qual os componentes estão localizados em computadores interligados em rede, se comunica e coordena suas ações enviando apenas mensagens entre si. E aí vem um ponto bastante importante. Quando eu falo em um sistema distribuído, eu tenho um componente de hardware e software que conectam-se pela rede, mas eu não tenho mecanismos que eu teria se eu estivesse num único computador. Então, eu não tenho um relógio global, eu não tenho uso de uma memória única, então que eu possa, um programa está executando, guardar alguma coisa num arquivo na memória e outro programa acessar. Então, eu vou ter que me valer basicamente de troca de mensagens. Vou enviar mensagens pela rede de um nó para outro nó, certo? Isso também sugere que eu tenho um cenário de independência de falhas. Então, se ocorrer uma falha, essa falha vai envolver um determinado componente de hardware e software e outro componente não vai ser envolvido. E eu vou ter a execução concorrente. Os componentes de hardware e software eles vão executar eu tenho em locais distintos, em plataformas distintas, executar de forma concorrente, e eles vão ter que sincronizar as ações a partir da... Então, é isso que eu tenho como... A partir dessa definição de sistema distribuído, são algumas das coisas que eu posso inferir. E aqui vem outra definição bastante interessante, que não é exatamente de um livro, né? É uma mensagem de e-mail de um pesquisador chamado Leslie Lamport, e vocês vão ouvir falar muito de Leslie Lamport ao longo da nossa disciplina. E ele colocou aqui no e-mail que o sistema distribuído é aquele que a falha de um computador que você nem sabia que existia torna o seu computador indisponível. Ele escreveu isso no e-mail, numa lista de discussão em 87. E o que é que isso remete? Então, imagine que você depende no sistema distribuído do trabalho computacional de outros computadores, outros dispositivos, softwares que são localizados em locais que você não imagina.
E isso, de novo, remete à questão que você não tem ideia da complexidade do sistema distribuído, da transparência e também da necessidade de tolerar falhas. Eu tenho mecanismo de que, uma vez que eu tenho muitos componentes de hardware e software envolvidos, que a computação funcione apesar de falhas, falhas podem acontecer. Certo, gente? E aqui nós temos uma última definição, só para uma questão de completude. Ela vem de uma pesquisadora chamada Nancy Lynch. Ela tem um livro também, Sistemas Distribuídos, que a gente não usa na graduação. Normalmente, eu abordo ele em curso mais avançado. E o termo, originalmente, era pensado para pensar em algoritmos para execução em processadores distribuídos. Eu tenho um nó que está no local, um nó que está em outro local. Mas, ao longo do tempo, o uso ampliou-se, incluindo-se algoritmos em redes locais, ok, isso é uma coisa que a gente trabalha, ou mesmo algoritmos para multiprocessadores em memória compartilhada. O que seria multiprocessadores em memória compartilhada? Imagine que agora a gente tem execução de computadores multicore. Então, você tem vários núcleos que estão localizados no mesmo computador. Então, você pode ter programas rodando em núcleos diferentes, eles executarem esses núcleos de forma distinta e a interação entre eles ocorrer através de memória compartilhada, certo? Então, esse é um cenário possível nós trabalharmos. E aí nós temos as principais implicações dessas definições. Eu tenho concorrência, então execução de programas de forma concorrente. Isso aí implica impossível acesso a recursos compartilhados. Eu falo também de ausência de um relógio global, ausência de memória compartilhada. Então, toda a troca de informações ocorre por troca de mensagens. E aí nós temos coisas que são prosaicas. Para coordenar as ações, eu preciso de uma noção compartilhada de tempo, mas eu não tenho um relógio único. Porque cada computador tem o seu relógio, cada programa está executando em um computador distinto, e a depender do ambiente, eu posso ter algum mecanismo de sincronização de relógios entre si. Mas imagine que eu posso ter um relógio, você pode ter o seu relógio, então, por exemplo, a Tamires pode ter um relógio, o Ricardo pode ter um relógio, a Rafaela pode ter um relógio, e mesmo que a gente sincronize esse relógio hora, minuto e segundo igual em um determinado momento, esse relógio ele não vai avançar exatamente da mesma forma ao longo do tempo, certo? E em algum momento o meu relógio ele pode estar um segundo ou a mais, adiantado ou atrasado em relação ao relógio da Tamires, e aí eu quero coordenar ações com a Tamires e a noção de tempo ela não é exatamente a mesma. Aí falando de 1 segundo ou 2 segundos, se estiver falando em ações entre humanos, é uma coisa tranquila, mas imagine que eu quero coordenar ações que estão sendo executadas numa execução de transações de um banco de dados ou qualquer coisa do tipo. E aí essa pequena distorção entre os relógios, ela tem que ser observada, porque vão ocorrer ações em máquinas distintas que eu não posso, talvez, dizer qual foi a ação que ocorreu primeiro. Eu vou ter limitações na sincronização de minhas ações a partir da observância dos relógios locais. Uma outra coisa importante é que eu tenho falhas independentes. Então, qualquer componente do sistema pode falhar. As falhas podem ocorrer de forma independente, ou seja, se eu tenho um computador que está localizado num local com uma infraestrutura computacional, uma infraestrutura de energia elétrica, etc. Eu tenho um outro computador que está num outro local, com outra infraestrutura computacional, outra energia elétrica, outro acesso à rede. Então, a falha que ocorre no primeiro computador, a infraestrutura do primeiro computador, pode não ter relação com a infraestrutura do segundo computador. As falhas ocorrem de forma independente, porque elas se baseiam em infraestruturas independentes. E a falha pode não ser imediatamente percebida pelos demais componentes. Detectar falhas, isolar componentes da computação distribuída e manter a computação executando, apesar das falhas, é um desafio. Certo, gente? E aí nós temos uma série de exemplos de sistemas distribuídos. Nós temos a própria internet, é um grande sistema distribuído. Tem um serviço como acesso à web, que eu tenho diversos servidores, acesso a um sistema de nomes na internet. Isso é feito de forma cooperativa, por vários servidores que cooperam entre si. Uma intranet, que é um cenário de internet numa rede local. Também
é um cenário de sistema distribuído. No caso aqui, você tem uma série de servidores numa rede local e o acesso à internet é mediado por um firewall, tipicamente. É um sistema distribuído. Cenário de computação ubíqua. Então, imagine que eu posso ter uma câmera, posso ter uma impressora, eu posso ter um celular mobile, que eu esteja acessando aqui um aplicativo da Netflix, e aí, de repente, eu posso apertar um botão e ele pode perceber que existe uma TV disponível no meu ambiente, e eu ver o Netflix que eu comandei do smartphone a partir da Smart TV. Esses cenários são cenários de computação ubíqua pervasiva, e nesse cenário você tem alguma interação, você tem informações de contexto, você tem interação de dispositivos que estão localizados no mesmo ambiente geográfico, e também um cenário de computação distribuída. Outros cenários relevantes, computação em nuvem, né? E aí eu me lembro de uma frase bastante interessante de Camiseta, que é: não existe um computador em nuvem, existe um computador dos outros. Mas no cenário de computação em nuvem, você vai acessar diretamente, né, serviços através de uma nuvem computacional mediados pela internet. Então, você pode ter uma aplicação totalmente disponível na rede, ou você usar serviços de armazenamento, como um Dropbox, um OneDrive, diretamente na rede. E esses serviços são bastante interessantes, que ele faz replicação. Então, você acessa o seu arquivo localmente, mas se você fizer uma alteração no seu arquivo, de repente você replica isso para a nuvem, e se você acessar um outro dispositivo que esteja conectado na sua mesma conta de Dropbox ou de OneDrive, você vai ter acesso aos mesmos arquivos. O serviço de computação, infraestrutura computacional. Então, você pode, por exemplo, subir um servidor e esse servidor ter acesso a ele pela rede, e aí você, de repente, disponibilizar um site de uma empresa, ou uma aplicação completa de uma empresa, através de um servidor que está localizado na Amazon, ou na DigitalOcean, ou em outro provedor de nuvem computacional. Então, normalmente esses serviços eles são mantidos sob demanda. Os provedores de nuvem, eles alocam recursos computacionais de acordo com a demanda que os usuários detêm e monetizam, ou seja, cobram a partir do que eles conseguem mensurar dessa demanda. Outro exemplo interessante são as interações de sistemas financeiros. Então, se você tiver, por exemplo, fazendo negociações na bolsa de valores, tiver um home broker, você pode, por exemplo, disparar ações pré-determinadas. Então, você pode colocar uma ordem de compra de ação. Se ela chegou a um determinado valor, você dispara a ordem de compra, ou uma ordem de venda, se ela atingir um determinado valor, e aí você quer fazer um stop loss, você quer parar uma perda, ou você quer realizar um ganho. Então, se chegou a um determinado valor de valorização, você comanda uma venda, e aí você determina essas regras no seu home broker. Isso vai para o computador da sua corretora de valores, que ele vai interagir com o sistema da bolsa, da B3, da Bolsa de Valores, e esse sistema vai interagir com outras ordens pré-determinadas por outros computadores. Basicamente, você vai ter computadores interagindo entre si a partir de ordens pré-determinadas por diversos usuários. Então, o sistema financeiro é um grande sistema distribuído, em que você tem vários computadores com diferentes formatos, diferentes plataformas que vão interagir entre si. E nós temos uma série de desafios. Nem precisa dizer que pensar em sistemas distribuídos é pensar em heterogeneidade. Eu não tenho cenários homogêneos. Então, eu vou ter um conjunto heterogêneo de componentes de hardware, rede de computadores, sistemas operacionais, linguagens de programação, diferentes implementações de desenvolvedores. Mas por que isso? Se você pensar numa única organização, ela, ao longo do tempo, ela vai variar em fornecedores de hardware e software. Então, imagine que você está falando de sistemas distribuídos em que você tem interação de computadores de diferentes organizações. Então, você vai ter diferentes componentes de hardware e software, de diferentes fornecedores, e que eles vão ter que estabelecer padrões em comum para interoperabilidade. E a gente vai usar um conceito chamado de plataforma, que engloba a arquitetura de computador, sistema operacional com de bibliotecas. Então, por exemplo, eu posso
ter uma plataforma computacional com Linux AMD64, GNU libc 2 ou com Windows x86, GNU libc. Isso, a plataforma determina como é que eu vou compilar minha aplicação para rodar naquela plataforma, certo? Eu posso ter aplicações que eu vou ter que compilar para diferentes plataformas de alvo, e a mesma aplicação em diferentes plataformas, ela vai ter que interagir de um nó A, que está em uma determinada plataforma, para um nó B, que está em outra plataforma. E eu vou ter que ter mecanismos de interoperação disso. Por exemplo, se eu estiver falando de internet, eu vou ter a comunicação toda mediada por sockets TCP/IP, e eu vou ter todo o conjunto de protocolos de internet para a comunicação ocorrer e ocorrer a troca de mensagens entre os computadores. Então, a heterogeneidade implica diferentes mecanismos de formatos de dados. Você pode ter tipos diferentes de dados. Então, você pode ter aplicações que representam inteiros de uma forma distinta, em máquinas distintas. Você pode ter linguagem de programação diferentes, com diferentes formatos, com diferentes estruturas de dados. Você pode ter chamadas de comunicação distintas. Se você estiver trabalhando uma aplicação em Windows, uma aplicação em Linux, ela precisa se comunicar. A sua aplicação Windows, ela pode fazer chamadas de sistemas distintas, baseadas no ambiente do Linux, que a sua aplicação em Windows não vai fazer. Isso pode ser um desafio para o desenvolvimento multiplataforma e para a interoperação multiplataforma. E nós temos algumas abordagens para a heterogeneidade. Uma coisa que eu vou falar muito com vocês é a ideia de middleware. Middleware é a ideia de você ter uma camada de software que provê uma abstração, ela determina um modo de programação que pode ser utilizado para mascarar a heterogeneidade das plataformas. Então, diferentes middleware vão ser abordados nesse curso. Em ambientes com migração de código móvel, applets, coisas do tipo, eu posso ter um código, está localizado no servidor e eu trago esse código para dentro da minha máquina e eu executo dentro do meu contexto. Aí eu posso precisar de uma máquina virtual para prover o ambiente de execução do código móvel adequado e provendo, inclusive, isolamento do ambiente local. E eu só vou ter, e a minha applet só vai ter acesso àquilo que eu permitir no ambiente local. Eu posso falar ainda de sistemas abertos. Então, eu posso ter sistemas que podem ser estendidos e reimplementados de várias formas distintas. Isso eu vou determinar a interface ser publicadas, eu vou pensar na complexidade dos sistemas distribuídos, padronização de protocolos. Eu posso construir sistemas distribuídos abertos a partir de padrões públicos, como a internet, com os protocolos abertos. E isso me possibilita que, mesmo que eu utilize software hardware heterogêneos, eu tenha algum mecanismo de interoperação. E isso também implica que eu tenho que pensar em aspectos de segurança, security. Então, eu tenho que tratar a confidencialidade, então, eu tenho uma proteção contra exposição para pessoas não autorizadas, integridade, tenho que pensar em proteção contra alteração ou dano, disponibilidade. O sistema ele tem que estar disponível, apesar da possibilidade de interferência no acesso ao meio. E quando a gente fala de disponibilidade, uma coisa que me ocorre é o chamado ataque de denial of service, quando um hacker quer impedir o acesso a quem deveria ter acesso àquele sistema, ele nutre o sistema com requisições não válidas. E autenticidade, eu quero dar o acesso a quem realmente deveria ter esse acesso. E aí eu tenho mecanismos como firewalls, que eu posso restringir o acesso de ou para a internet, ou para um determinado servidor. Eu posso mediar aquele acesso através de um firewall. Eu posso ter mecanismos de autenticação a partir de criptografia. Então, eu posso ter o que chama de certificado digital, que eu garanto que eu consigo garantir que quem está tendo acesso àquele dado é quem realmente diz que é, porque tem a chave privada adequada para acesso àquele dado. E como eu falei, ataque e negação de serviço pode interromper a disponibilidade do serviço. Eu posso realizar um grande número de pedidos sem sentido, tornando o serviço indisponível, porque eu não tenho como atender. E eu tenho também a questão da segurança. Então, como é que eu garantir que um código recebido, código móvel recebido, seja seguro? Eu posso usar uma sandbox, usar uma máquina virtual
para segregar aquele acesso, impedir que aquele acesso não autorizar, não tenha autoridade em acessar recursos locais que eu não queira. Ele só vai acessar os recursos que eu permito na minha sandbox e eu vou ter uma certa segurança e garantia. E a gente fala de alguns outros mecanismos, como segurança no funcionamento. Então, o algoritmo ele tem que executar como especificado, certo? Então, se eu tenho um determinado sistema distribuído, um algoritmo que está sendo executado, safety é executar aquilo que foi especificado. E quando eu trabalho com diferentes máquinas, eu posso ter disponibilidade, eu posso ter determinados momentos que eu estou esperando a ação de uma outra máquina para seguir. Eu também tenho que garantir uma coisa chamada de terminação liveness, que é a ideia que o algoritmo executa a termo, ou seja, ele termina em algum momento. Uma boa definição de safety e liveness, segurança no funcionamento e terminação, é você imaginar que você tem um sistema de controle de uma malha ferroviária com uma série de semáforos e os trens se deslocando a partir desses semáforos. E safety liveness é garantir que todo trem saindo da sua origem chega ao destino, porque os semáforos em algum momento eles vão ficar verdes e vai permitir que o trem siga, mas eu nunca vou ter um cruzamento que 2 semáforos desse cruzamento ficam verdes e possibilite que ocorra uma colisão. Então, quando um semáforo do cruzamento estiver verde, o outro vai estar vermelho para não ocorrer a colisão e eu ter o algoritmo funcionando como especificado. Eu vou ter a segurança no funcionamento, vou ter a safety, certo? Safety e liveness são requisitos importantes na construção de qualquer algoritmo, em especial de algoritmos de sistemas distribuídos, onde vocês podem imaginar que tem uma certa complexidade a mais. Uma outra coisa importante que nós devemos ter é a escalabilidade. Então, o sistema distribuído ele deve permanecer eficiente quando há um número significativo de acessos aos recursos, de número de usuários. Então, eu tenho que escalar o meu sistema. Sistemas distribuídos, por exemplo, construídos em infraestrutura de computação em nuvem, eles tendem a ser escaláveis, porque eu vou dimensionando os recursos alocados à medida que eu esteja percebendo o acesso a esses recursos. Certo? E a partir daí eu vou controlando o custo dos recursos físicos. Eu amplio a disponibilidade de recursos a um custo razoável. Isso é o que a gente fala em computação em nuvem permite fazer. Eu também posso controlar a perda de desempenho se tiver maior complexidade de gestão de recursos usuários. E eu tenho que ter mecanismos que permitem que os recursos não se esgotem. Um exemplo disso. Eu tive uma arquitetura IP, ela tinha um endereçamento baseado em 32 bits. Quando eu expando para 128 bits, eu evito que os recursos de endereçamento se esgotem. E na escalabilidade, uma coisa relevante é evitar gargalos de desempenho. Isso aí é muito importante que a gente, na medida do possível, descentralize os algoritmos, evitando o que a gente chama de bottlenecks. Gargalos de desempenho. E aí a gente tem componentes de um sistema distribuído, eles podem falhar, isso pode gerar erros no resultado do sistema. E aí nós temos que ter mecanismos de detecção de falhas. Então, algumas falhas podem ser detectadas. Exemplo, se você estiver trabalhando com memória, você pode detectar uma falha na posição de memória utilizando bit de paridade. Eventualmente, você pode não detectar falhas, você pode suspeitar de falhas. A gente vai falar sobre sistemas assíncronos, que são sistemas que eu não tenho um controle exato dos limites temporais, por exemplo. Então, se eu mando uma mensagem para alguém e eu conheço os limites, os tempos de resposta naquela rede, se os tempos de resposta não são atendidos e a resposta não vem, eu posso supor que aquela pessoa falha, que ele não falhou. Mas se eu estiver falando de um sistema assíncrono, essa suposição não é mais do que uma suspeita. A gente vai falar um pouco disso com mais detalhamento ao longo do nosso curso. Mascaramento de falhas, eu posso, por exemplo, ocultar falhas. Então, se eu tiver uma mensagem que foi perdida, eu posso retransmitir a mensagem. Se eu tiver um servidor que mantém dados, eu posso manter uma réplica desses dados em outro servidor, de modo que eu não perceba que a mensagem foi perdida, porque a retransmissão suplanta essa perda, ou eu não perceba que o servidor onde tinha os dados falhou, porque tinha uma réplica e a réplica provê esses dados. Nem sempre ocultar falhas é possível.
E aí quando a gente consegue ter mecanismos que suportem essas falhas, né, que eu executo serviços apesar de falhas, a gente tem um cenário de tolerância a falhas, onde eventualmente se pode informar os usuários das falhas, ou o usuário pode nem perceber que essas falhas ocorreram. Né? Ou a gente pode falar em recuperação de falhas. Então, ocorreu a falha, eu retorno para um estado consistente, apesar daquela falha. Então, vou para um estado um pouco anterior, por exemplo, que eu tenho uma certa consistência. Eu posso trabalhar com redundância, então eu posso ter componentes redundantes, rotas diferentes entre roteadores de internet. No DNS, toda a tabela de nomes é replicada em pelo menos 2 servidores. Eu posso ter uma réplica de banco de dados em diferentes servidores. E sistemas distribuídos podem fornecer alto grau de disponibilidade de acordo com o projeto do sistema. Eu posso ter mecanismos de concorrência. Então, concorrência, você pensa que solicitações concorrentes a recursos compartilhados você tem que atender de forma concorrente, sem gerar conflitos ou resultados inconsistentes. Sistemas distribuídos são fortemente orientados à concorrência. Então, você vai ter requisições vindas de clientes distintos para um único servidor, e aí você pode ter diferentes fluxos de execução dos servidores para atender as solicitações, e técnicas de sincronização, como semáforos ou monitores, para permitir o acesso concorrente a dados, mantendo a consistência desses dados. A gente vai falar disso mais na frente. E também vamos falar sobre transparências. Então, tem que ter transparência de acesso. Eu posso acessar recursos remotos ou locais usando operações idênticas. Então, se eu estiver acessando um arquivo, a forma como acesso a um arquivo remoto ou acesso a um arquivo local, na perspectiva do usuário, ela tem que ser exatamente a mesma. Inclusive, eu não deveria perceber a localização, então deve ter uma transparência de localização. O recurso tem que ser acessado sem conhecer aonde está o recurso fisicamente, ou na rede. Eu posso acessar os recursos sem perceber que outros também estão fazendo acesso concorrente a esses recursos, ou que eu tenho réplicas daquele recurso, que eu estou acessando uma réplica do recurso, que o recurso está em mais de um servidor. Ou ainda, que há falhas naquele acesso, então pode ocorrer uma falha, e essa falha pode ser suplantada por algum mecanismo de tolerância a falhas, então eu vou ver o recurso apesar das falhas, ou mesmo eu posso estar acessando o recurso no celular, de repente eu me movimento e vou para outra rede e de forma transparente eu continuo tendo acesso ao recurso. E de certa forma eu posso ter um acesso em alta escala desses recursos e o sistema ele no desempenho e na escala do sistema de acessos, né? Se tiver um grande volume de acessos, eu tenho uma adaptação sem que eu perceba isso de forma direta, certo, gente? Então, nessa aula de hoje, a gente apresentou alguns aspectos de introdução a sistemas distribuídos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre os sistemas distribuídos, mas a partir de um ponto basilar, que são os sistemas operacionais. E a partir dos sistemas operacionais, a gente vai entender algumas questões fundamentais de operação de sistemas distribuídos. Certo?